Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo falarei com vocês sobre mais um clássico da poesia brasileira. Este vídeo será sobre o livro Poemas, do Murilo Mendes. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. E caso queiram adquirir este livro, eu terei o link para as duas edições de poemas do Murilo Mendes logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Poemas foi lançado em 1930 e é importante eu destacar para vocês que esta aqui é uma edição já esgotada da Kozak Knife. A gente só encontra ele vendido usado ou novo, guardado por alguns colecionadores, porque a editora fechou. Então ainda é possível encontrá-lo em algumas lojas, mas o preço é relativamente mais salgado. Ele costuma variar entre 50 e 100 reais este livro. Mas tem uma edição que eu também deixarei logo abaixo, que tem um preço já abaixo de 50 reais, para quem quiser adquirir este livro. Mas já é uma outra edição que não é tão bem cuidada quanto esta da Kozak Knife. Este livro é um dos principais livros da poesia brasileira do século XX, mas não recebe, infelizmente, o seu devido valor. Na pesquisa que eu fiz aqui no YouTube, este vídeo será o primeiro postado só sobre esse livro. Então assim, vários outros escritores, principalmente poetas, têm vários vídeos sobre, por exemplo, alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo do Carlos Drummond de Andrade, Libertinagem do Manuel Bandeira, mas eu não encontrei nenhum vídeo que falasse só sobre poemas do Murilo Mendes. Então isso também reflete um pouco de como a obra do Murilo Mendes às vezes não recebe o devido valor que ela merece receber. Então é importante que vocês saibam disso, né? Este livro foi lançado também em 1930, no mesmo ano de Libertinagem de Manuel Bandeira e alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre essas duas obras, é só acessarem os vídeos aqui do canal. Vou deixar aqui na descrição abaixo do vídeo também. Boa parte dos poemas aqui dessa obra foram escritos nos anos 1920. Então eles vão trazer uma certa influência da primeira geração modernista, principalmente por meio do poema Piada. Mas também, como se vocês conhecerem um pouco da história da literatura brasileira, em 1930 também começa a segunda geração do modernismo, que é um momento do modernismo do qual o Murilo Mendes faz parte. E nessa segunda geração a gente vai ver um adensamento da abordagem dos temas. Então, a poesia do Murilo Mendes vai ser mais densa. Vai ter alguns traços de alguns poemas que vão lembrar a primeira geração do modernismo, mas nesse livro a gente vai ver que vai predominar um adensamento do tratamento de diversos temas. Então, essa profundidade é muito marcante. E eu vou ler aqui para vocês também algumas características da poesia do Murilo Mendes que também vão fazer com que ele se destoe desse primeiro momento do modernismo e acabe sendo colocado pela história da literatura brasileira, de maneira mais padrão, como um poeta da segunda geração do modernismo. Então, dentro da história da literatura brasileira, temos Murilo Mendes como um autor da segunda geração do modernismo. O autor também foi muito importante por ter produzido diversas reflexões sobre a poesia modernista. O livro, Poemas, gente, é dividido em 6 partes. A primeira parte é O Jogador de Diabolô. A segunda parte se chama Ângulos. A terceira parte, Máquina de Sofrer. A quarta parte, O Mundo Inimigo. A quinta parte, A Cabeça Decotada. A sexta parte e última, é Poemas Sem Tempo. Nesta edição, também há 2 cartas para o Mário de Andrade e um excelente pós-fácil do crítico Silviano Santiago, que vai ajudar muito a entender essa obra do Murilo Mendes. E isso reforça também, gente, o valor desta edição. Ou seja, essa edição da Kozak Knife, se vocês quiserem uma edição
boa mesmo, assim, de alta qualidade sobre essa obra do Murilo Mendes, eu recomendo que vocês adquiram esta edição da Kozak, tá bom? Algumas características da obra também são características do autor Murilo Mendes. Vamos ver aqui algumas delas, né, que eu selecionei para vocês conhecerem um pouco mais. Há muito humor, ironia e paródia, traços que também são comuns à primeira geração do modernismo, né, como comentei com vocês. Há o tratamento do cotidiano nacional e da história brasileira, né, o vocabulário irreverente. E aqui já começam alguns traços que vão marcá-lo como um poeta da segunda geração do modernismo e colocá-lo também como um autor relativamente singular dentro do modernismo brasileiro, né? Junto ao Jorge de Lima. Ele é um poeta mais singular, o Murilo Mendes, vamos dizer assim. Ele vai apresentar o conflito, a contraposição, né, entre corpo e alma, né, baseado em fundamentos, né, do catolicismo. Isso marca muito a poesia do Murilo Mendes, é uma característica marcante da poesia do Murilo Mendes. Haverá neste livro, poemas, alguns traços de uma postura anarquista do poeta, dramas da vida em família. Ele vai apresentar também muitas imagens insólitas, ou seja, incomuns, que chamam a atenção, assim, por serem bem comuns. Então isso também vai marcar esse livro do Murilo Mendes, Poemas. Ele vai apresentar uma influência surrealista, ou seja, vai ser influenciado pelo surrealismo, uma das vanguardas europeias. Ele vai ser conhecido muito por ser um poeta místico e social. E ele vai desarticular em vários momentos, ele vai apresentar uma desarticulação da ordem convencional. Agora eu vou ler para vocês alguns poemas que eu destaquei aqui no livro, que são os meus favoritos. Mas isso não quer dizer em nenhum momento, gente, que só esses poemas têm importância dentro da obra. Muito pelo contrário. Essa é uma obra extremamente complexa, rica e maravilhosa de ser lida. Então, é muito importante que vocês leiam a obra por completo e tomem esses poemas que eu selecionei como apenas uma apresentação da obra para vocês, tá bom? Os dois primeiros poemas que eu selecionei são Canção do Exílio e 15 de Novembro. Canção do Exílio, do Murilo Mendes, é uma paródia, né, que ele faz em relação à clássica Canção do Exílio do Gonçalves Dias, né? Vamos a ela. Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Os filósofos são polacos vendendo as prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado, em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a 12. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Aqui é a paródia que ele faz, a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. E aqui tem o 15 de novembro, que é uma referência justamente à proclamação da República. Olha o tratamento bem-humorado, vamos dizer assim, que ele dá à história do Brasil. 15 de novembro. Deodoro, todo nos trinques, bate na porta de D. Pedro II. Seu imperador, deu fora, que nós queremos tomar conta dessa bugiganga. Mande vir os músicos. O imperador, bocejando, responde: Pois não, meus filhos, não se vestem. Me deixem calçar as chinelas. Podem entrar à vontade. Só peço que não me bulam nas obras completas de Victor Hugo. Aqui é um tratamento bem-humorado e aqui há alguns traços, né, típicos da primeira geração. Também uma certa mistura de prosa com poesia. Também tem o travessão para indicar a fala. Aqui D. Pedro II, né, ele escreve realmente D. Pedro II. Então aqui também, e essa valorização do português falado aqui, fica bem evidente nesse poema, que é o português brasileiro falado, né?
expressões típicas do português brasileiro. Lerei agora para vocês o Noturno Resumido, que é um poema em que, em que se aborda de forma muito profunda a metalinguagem, né? Noturno Resumido. A noite suspende na bruta mão que trabalhou no circo das idades anteriores. As casas que o pessoal dorme comportadinho, atravessado na cama, comprada no turco a prestações. A luz e os manifestos de arte moderna brigam no poema em branco. A vizinha, cestrosa, da janela em frente, tem na vida um camarada que se atirou de um quinto andar. Todos têm a vidinha deles. As namoradas não namoram mais, porque nós agora somos civilizados. Andamos no automóvel gostoso pensando no cubismo. A noite é uma soma de sambas, que eu ando ouvindo há muitos anos. O tinteiro caindo me suja os dedos e me aborrece tanto. Não posso escrever a obra-prima que todos esperam do meu talento. Ou seja, nesse poema tem toda uma reflexão do eu lírico, né, sobre a escrita poética naquele momento modernista, né? Pois há sempre essa reflexão sobre o ato de fazer poesia, né? Ele coloca aqui, por exemplo, a lua e os manifestos de arte moderna brigam no poema em branco. Depois ele coloca, né? Não posso escrever a obra-prima que todos esperam do meu talento. Então tem essa reflexão sobre o ato de fazer poemas, né? E nas páginas 46 e 47 da minha edição, há dois poemas que vão sintetizar muito bem o conflito, né, entre corpo e a alma com base nos princípios do catolicismo. Vamos lá, primeiramente O Poeta na Igreja, na página 46. O Poeta na Igreja. Entre a tua eternidade e o meu espírito se balança o mundo das formas. Não consigo ultrapassar a linha dos vitrais, para repousar nos teus caminhos perfeitos. Meu pensamento esbarra nos seios, nas coxas e ancas das mulheres. Pronto, estou aqui, no paralelo à tua vontade, sitiado pelas imagens exteriores. Todo o meu ser procura romper o seu próprio molde, em vão. Noite do espírito, onde os círculos da minha vontade se esgotam, talhado para a eternidade das ideias. Ai, quem virá povoar o vazio da minha alma? Vestidos suarentos, cabeças virando de repente, pernas rompendo a penumbra, sovacos mornos, seios decotados não me deixam ver a cruz, me desliguem do mundo das formas. Esse aqui é o Poeta na Igreja, né? Vai mostrar esse contraste, né, entre o corpo e a alma, com base, obviamente, dentro dos princípios do catolicismo, principalmente aqui. Temos aqui também Vidas Opostas de Cristo e de um Homem, na página 47, que vai, de certa maneira, pelo mesmo caminho, né? Senhor do mundo, cada vez que ressuscitas um homem, me destruo a mim mesmo. Enquanto o demônio te tenta no deserto, eu sonho com os corpos que a terra criou. Enquanto passas fome e sede, 40 dias, os meus sentidos se desalteram. Cada vez que cais ao peso da tua cruz, eu caio como uma mulher de última classe. Enquanto te multiplicas na humanidade, não saio dos limites da minha pessoa. Depois da morte, voltas para absolver o justo e o pecador. Eu, antes da morte, já condenei o pecador, o justo e eu mesmo. Senhor do mundo, me tira de mim, para que eu possa olhar os outros e eu mesmo. Esse poema lembra um pouco, para mim pelo menos, lembra um pouco a estética barroca do Gregório de Matos, né? Essa oposição do homem, do Cristo, do pecador, do justo, esse uso das antíteses, né? Um recurso muito interessante aqui presente no poema. E por fim eu destaco para vocês o poema na página 49. O homem, a luta e a eternidade. Adivinham nos planos... Vamos lá o poema. O homem, a luta e a eternidade. Adivinham nos planos da consciência dois guerreiros lutando
com esferas e pensamentos, mundo de planetas em fogo, vertigem, desequilíbrio de forças, matéria em convulsão, ardendo para se definir, alma que não conhece todas as suas possibilidades. O mundo ainda é pequeno para te encher. Abala as colunas da realidade. Desperta os ritmos que estão dormindo. A luta. Olha os guerreiros se esfacelando. Um dia a morte devolverá meu corpo. Estes olhos verão a luz da perfeição. E não haverá mais tempo. Também um poema muito profundo aí que vai tratar dessa questão mística, né, religiosa, que marcou muito a poesia do Murilo Mendes. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Se puderem compartilhar com quem você conheça aí, que ame literatura também, para conhecer esse maravilhoso poeta. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau!